Fala, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Separei um trechinho aqui da mídia esportiva, já projetando aí o jogo aí entre São Paulo e Atlético Mineiro, o jogo de volta da Copa do Brasil. São Paulo que tem que ganhar por 2 gols de diferença. Trouxe também entrevista de Júlio Casares em primeira mão, trazendo aí todas as atualizações do São Paulo. E para finalizar, a mídia esportiva fala aí da convocação de Lucas Moura para a seleção. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Agora o nosso assunto é o São Paulo Futebol Clube. O nosso repórter Eduardo Afonso conversou com o presidente Júlio Casares, uma conversa exclusiva que você acompanha agora. Amigos do Sport Center, nesta quinta-feira nós estivemos com o presidente Júlio Casares, que atendeu a reportagem ESPN numa entrevista exclusiva, abordando temas importantes para a torcida do São Paulo, de dentro e de fora de campo. Um dos principais é o aporte financeiro num acordo comercial que o São Paulo está fechando com o Fundo de Investimentos Galápagos. O dinheiro que será investido pela Galápagos no São Paulo servirá basicamente para a diminuição do pagamento de juros de empréstimos que o São Paulo tem com instituições financeiras. O São Paulo gasta em média 12 milhões de reais mensais no pagamento destes juros. O presidente Júlio Casares explicou como vai funcionar este acordo e de que forma, até 2030, ele vai aliviar as contas do São Paulo e, quem sabe, deixar a dívida num patamar bem razoável. A reestruturação financeira, aliada a um plano estratégico, vai trazer um oxigênio para o São Paulo. Primeiro, porque você alonga a dívida. E segundo, que em 5 anos você tem uma possibilidade real de acabar com a dívida. Como você disse, os juros financeiros, ele representa um valor maior do que o investimento da nossa base de Cotia anualmente. O futuro do São Paulo é o equilíbrio das suas contas, é trabalhar um estádio mais bem confortável, com mais condições, moderno, etc., sem perder a questão do Morumbis como templo e também olhar na estratégia principal, que é revelar jogadores. Esse é o futuro, que um clube que fatura 1 bilhão vai poder investir mais do que um clube que fatura 500 milhões. Isso é da natureza do mercado. Agora, nós temos que ter regra. Dentro de campo, 2 notícias importantes. A primeira sobre Alisson, que está se recuperando de uma lesão. O presidente Júlio Casares falou de forma exclusiva e em primeira mão que o contrato de Alisson será renovado com o São Paulo. O Alisson, nós vamos reformar o contrato dele. Aqui estou em primeira mão. O Alisson é um garoto que mesmo com essa contusão séria, está numa recuperação muito boa. Nós vamos em breve anunciar a renovação. Queremos que o Luiz Gustavo continue e que o Rafinha também. Mas essa é uma análise também muito pessoal do atleta, né? Então vai depender mais deles. A nossa vontade é que continue, porque são jogadores que não só deixam qualidade técnica dentro do campo, mas são importantes como grupo. Os 2 últimos reforços que o São Paulo contratou nesta janela de meio de ano, o argentino Santiago Longo e o britânico Jamal Lewis, poderão, ao final dos empréstimos, serem adquiridos em definitivo pelo tricolor. E segundo o presidente Júlio Casares, o valor de cada direito está dentro do orçamento do São Paulo para 2025. Os jogadores agora precisam atingir metas técnicas para que o São Paulo faça o investimento durante este ano de empréstimo. Ainda nessa entrevista, o presidente Casares está recebendo com estranheza o fato do áudio do VAR da partida contra o Fluminense no último final de semana ainda não ter sido divulgado. E deixou claro que, dependendo do teor deste áudio, São Paulo pode ter uma outra posição em relação ao resultado da partida. No momento, só nos cabe representar, formatar um processo sobre essa situação. E eu reitero aqui, até agora o áudio não foi colocado. E na nossa representação nós estamos pedindo a colocação do áudio de forma pública, como sempre teve. O que isso deixa claro é que a arbitragem está precisando de uma reciclagem profunda e de uma mudança. E o São Paulo? Vamos direto, porque o São Paulo voltou aos treinos hoje, depois de um período de descanso nessa data FIFA. Quem traz as novidades do Tricolor pra gente é o Caio Inocêncio, direto da nossa redação de esportes. Boa noite, Caio.
Boa noite, Michele, para você e para todo mundo com a gente aqui no Gazeta Esportiva. É isso mesmo, Mi. São Paulo voltou nessa quinta-feira aos treinos. A gente lembra, o último jogo do Tricolor foi no último domingo, lá no Maracanã, contra o Fluminense, na derrota por 2-0 pelo Brasileirão. E o Zubeldia, depois dessa derrota, decidiu dar 3 dias de descanso aí para o elenco do São Paulo poder se recuperar. A gente viu aí na matéria do José Paes agora, São Paulo ainda vivo nas 3 competições, tem que aproveitar muito bem essas semanas de descanso que tem agora com a data FIFA. São Paulo, Michele, nessa data FIFA agora vai ter muito tempo para trabalhar, porque o próximo jogo é só na próxima quinta-feira. Então o Zubeldia vai ter uma semaninha completa de trabalho para se preparar para o jogo da próxima quinta contra o Atlético Mineiro, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A gente lembra, São Paulo acabou perdendo a ida aqui no Morumbi por 1-0, então vai ter que trabalhar essa semana para tentar a virada lá na Arena MRV. O Zubeldia, Michele, vai ter apenas 5 desfalques nessa data FIFA de jogadores que foram convocados para suas respectivas seleções. Os desfalques são o Ferrarese, o Jamal Lewis, novo contratado que é lá da Irlanda do Norte, lateral esquerdo, o Jackson Mendes, o Bobadilha e o Lucas Moura, agora com a seleção brasileira. Então, tirando esses 5, o Zubeldia vai ter o elenco completo para poder trabalhar essa semana inteirinha, 7 dias de trabalho, pensando na volta das quartas de final. E vocês aí no estúdio, acham que o Zubeldia vai preparar alguma surpresa para esse jogo da volta? Muito bom, Caio Inocêncio, nosso estagiário, aluno da Faculdade Casper Libero, e agora ele vai sair de férias, o Caio, e em breve ele vai para o site gazetesportiva.com fazer estágio lá também, viu? Pai, mas estagiário tem direito a férias? É, atualmente tem, viu, Salazar? Atualmente tem Os direito tempos a mudaram. E a gente cumpre tudo direitinho. Beijo, Caio. Excelente Chique. profissional. Chique. Bom, o que é? Até VR os caras têm, legal. Quando eu comecei, nossa não época, tinha férias. Ninguém tá falando contra eles. Ninguém tá falando contra. Ninguém tá falando contra eles. Na nossa época era Como bem é boa, é diferente. evolução, né, gente? A gente Nossa época era. Fazia o café ainda. É. Bom, o Tricolor vai conseguir reverter, então, esse resultado contra o Galo? Difícil. Tem que fazer o quê? 1-0 para ir para pênalti. Um gol de diferença, pênalti. Empate é do Atlético. E o São Paulo Tem que ser vencendo 2 a 0 E o pra jogo é em Minas. o jogo em Minas. Ou seja, já levar para pênalti é uma tarefa das mais difíceis. E a gente tem um retrospecto bem ruim do São O Hulk Paulo vai jogar. como visitante, né? O São Paulo, no recorte aí dos últimos 15 jogos, o retrospecto como visitante é bem ruim. Mas, Salazar, o São Paulo ele tem o Atlético, ele está tendo um tempo para treinar, ajustar o time para enfrentar o Atlético. Tá? Mas Ok. o Atlético também, né? Não, perfeito. Pera, eu tô querendo dizer o seguinte: o São Paulo tá focado nas Copas. Tem o Atlético. Vai lá, missão ingrata. Depois tem o Cruzeiro no campeonato, né? Entre o jogo importante com o Botafogo. Então vai dar para dosar bem, porque a prioridade acaba sendo as Copas. O problema né? Então você vai ter tempo. Você tem tempo para ajustar o time contra o Atlético e depois você tem tempo priorizando o jogo contra o Botafogo, que tem que priorizar a Libertadores, o jogo contra o Cruzeiro, você coloca O problema o do time São Paulo, mesclado. para mim, o cara, tempo é justo. É que ele está nas 3 competições correndo muito risco de daqui a menos de um mês não estar em nenhuma. Nada. Porque no Brasileirão dificilmente dar. vai lutar pelo título. Não, mas ele já falou. E aí nas né, Copas você pega o Botafogo na Libertadores, difícil Mas o objetivo, pra caramba, objetivo não é do o São favorito. Paulo no Brasileiro, o próprio Zubeldia Não, disse, sim. é 5º ou 6º lugar. O São Paulo hoje é o 6º. Né, o 5º. É que nas ele Copas, tá ali. na Copa do Brasil a situação é difícil e na Libertadores a missão também é Mas a daquela... gente pode fazer, Olha, diretor? Conta um pouco desse contraste da convocação para quem joga e a convocação para quem torce. Arnaldo, o torcedor ele pensa muito no clube, né? Ele ama o jogador, ele apoia o jogador, ele faz de um jeito que deixa o jogador num melhor cenário para que ele desenvolva a função, mas ele está pensando sempre no clube. Logo, quando o jogador não vai atuar pelo clube, por mais que ele represente o clube fora, o torcedor sempre vai ficar com aquelas velhinhas acesas, primeiro para não convocar e depois para que não aconteça nada. Para que nem entra no jogo, né? Exatamente. Quando o jogador é novo e ele acha que é dono do mundo e tudo e fica empolgado, tem aquela sensação de que o jogador vai à seleção e volta, ele voltou diferente, ele voltou estranho, ele não está jogando mais. No caso do Lucas, que é um baita jogador experiente, rodado, já tem uma maturidade gigantesca, eu acho que o efeito pode ser reverso. Essa convocação para o Lucas pode ser uma motivação a mais para ele desempenhar melhor no clube, porque ele sabe que alguém está olhando.
Então, eu acho que no caso do jogador novo tem um efeito, no caso do nego velho, ele vai falar assim, ninguém tá me vendo mesmo, eu vou ficar aqui jogando, dando a vida e tal. Poxa, fui para a seleção, olha que legal, olha que experiência top. Eu quero passar mais por isso. Para isso eu tenho que fazer o quê? Render ainda mais. Porque a gente sabe que a competição ali para o Lucas é Rodrigo, Rafinha, Savinho, é o Vini, é uma galera que está em alto nível. Então, se o Lucas entrar, e tomara Deus que ele entre, e vá bem e faça gol, a galera fala, eu vi uma galera falando, o Lucas sabe que não vai dar sequência porque é o Rafinha. Cara, o Lucas entra nos 2 jogos, faz 2 gols, na próxima ele volta, tá? Sim. E aí a motivação no clube para ele continuar com esse alto rendimento e continuar voltando à seleção, que é o nível máximo de empenho do jogador, acho que é o desejo máximo de um atleta profissional, aumenta absurdamente. O Lucas pode voltar da seleção com a confiança no teto e classificar o São Paulo sozinho contra o Atlético. Então, eu acho que no caso do Lucas, o efeito pode ser reverso. Pode dar uma motivação a mais para ele para a sequência do ano. Perfeito. Eu vou ter que ir para um outro tema que muita gente estava discutindo e vocês têm muito mais condição de dizer do que eu. Rafael é o tema. Rafael é o tema porque ele resvala um pouco na questão da convocação que a gente discutiu tanto. Quando o Rafael foi convocado, a gente ficava falando o Jandrei pode ser o Jandrei. Jandrei aguenta 8 jogos, 9 jogos. Agora é a questão da fase do Rafael. E, vamos lá, contra o Palmeiras, última bola, ele erra a saída, certo? Acho que aí não tem discussão. Ele erra, Flávio Lopes mete de cabeça. Contra o Fluminense, o gol do Keno era uma bola defensável. Passa meio por baixo. Ele pegou... O Keno já chuta mais ou menos de direita. Pegou de esquerda, meio... A bola, para mim, do William Gomes, que o Fábio pegou no contrapé no cantinho, foi muito mais difícil que a do Keno, na minha visão. Aquela do William Gomes, que ele corta e chuta... E aí tem ainda a discussão se ele falhou contra o Atlético, na bola que o Scarpa bate aquela falta longa lá no costado e o Batalha faz o gol. Renan, Rafael, momento, fase, o que você acha? E ele volta num lugar que ele vai ser vaiado, ele já foi, toda vez que ele vai na Arena Galo, ele toca na bola e ele é vaiado, porque a galera... não se conforma dele ter saído lá e tal. O que esperar do Rafael? E, aliás, foi o jogo na Arena Galo, que ele volta da Copa América e falha num rebote lá e caixa gol do Vargas. Enfim, todo mundo está duvidando do Rafael agora. Me diga aí, você ainda aposta no Rafael ou também está com o pé atrás? Não. Pô, Rafael é aquela história, né? Rafael é meu e boi no lambe. Tô com ele até o fim, mano. Eu confio no Rafael da mesma forma. A oscilação todo jogador tem, cada um na sua posição. É que a posição de goleiro, a oscilação ela fica sempre muito evidente, óbvio. A falha dele resulta em gol, né? O Wilson não estava na última quinta-feira aqui, mas a minha avaliação do gol contra o Atlético é falta de confiança pela falha, aí sim, uma falha gritante no jogo contra o Palmeiras. Então, a falta de confiança e falta de leitura para sair naquela bola. Era completamente possível. Era a bola de saída, né? Pelo movimento que o Scarpa fez, de dar aquela descascada, não bater a bola em velocidade, a bola rápida com curva. Não, ele deu aquela descascada no segundo pau. Portanto, era a bola para ele sair. Foi falta de leitura, não vejo como falha, né? Desse segundo gol contra o Fluminense, aí sim eu vejo... né, detalhe ali, a bola passa debaixo dele, por baixo dele entra, é um pouco falha. Então esse momento de oscilação tira um pouco a confiança do jogador, é óbvio, ninguém não tem uma máquina ali, é um ser humano que tem sentimento, que sofre, que chora, que tá, com certeza passa dias sem dormir por causa de lances decisivos desse que ele erra, como o Caleri fica sem dormir quando perde um gol claro, enfim, como o cara, um volante, como quando erra um passe e sai o gol, o cara fica sem dormir. Esse momento de oscilação, ele faz com que o cara perca um pouco da confiança. É nesse momento principal que a torcida tem que abraçar o cara.
Eu vi abraçar o Jandrei. É. A torcida de São Paulo abraçou o Jandrei, que não é o titular, né? Recentemente, gritando o nome dele no Morumbi quando ele entra em campo e tal. Porra, é o momento de fazer isso com o nosso titular. Com um cara que nos salvou várias vezes. Principalmente o ano passado, no nosso título da Copa do Brasil. Então, são nesses momentos de oscilação que cai a confiança do cara, que ele mais precisa da torcida do lado dele. Não da desconfiança da torcida, e sim do apoio. E sim da extrema confiança e do apoio incondicional. Porque a gente sabe da qualidade dele. Falhas, todos os jogadores vão passar. Em algum momento vão passar. Uns mais, outros menos, mas enfim. Repito, o do goleiro fica muito mais evidenciado, mas ele precisa do nosso apoio. O meu ele vai ter sempre. Nos ajudou muito, é um grande goleiro, esteve na seleção recentemente, né? Muitos torcedores podem estar falando agora, o que o Ilcinho exemplificou, para ele foi ao contrário, né? Mesmo sendo um cara experiente, mesmo sendo, né, um cara mais velho, ele voltou e a partir do momento da volta dele, ele começa a cometer alguns deslizes que não eram comuns antes dele ir para a seleção, mas enfim, minha confiança vai ter ainda, com certeza absoluta. Vou registrar aqui, o senhor, eu quero perguntar para você também, mas o Marcos Santos aqui manda. Rafael está em má fase e ponto. Mas de longe é o melhor goleiro pós-Rogério e tem crédito. Queimar o cara a essa altura do campeonato é burrice. A galera no chat participando muito bem. Chamem parentes e amigos, deem o like. E tem bastante gente acertando o jogador misterioso. Eu achei que eu estava bem, cara, mas olha lá. E o Rafael para ti? É mais ou menos como o Renan falou. O que você acha do momento dele? Olha, eu tenho uma opinião. Vocês podem me chamar de corporativo, aquele corporativo que meio que passa um pano, mas eu vejo, cara, eu nem considero falha, tá? Eu vejo uns pontos que, assim, um jogador no Campeonato Brasileiro inteiro ganharia aquela bola do Rafael, o Flaco. E eu acredito fielmente que é por isso a escolha dos 3 zagueiros, para ter cobertura na bola aérea para o Flaco Lopes. Acho que a escolha é acertada. O Rafael, talvez ele tenha feito um cálculo, ele subestimou o Flaco, que além de alto, ele pula bem, ele pega a bola no ponto mais alto. Então, eu acho mais mérito do Flaco do que falha do Rafael. O gol do Atlético, cara, aquela cabeçada é muito difícil. Talvez eu até concordo com o Renan, que ele poderia ter feito uma leitura do facão do Scarpa, ele poderia ter saído, mas ela sai um pouco do raio do gol. É muito difícil a gente ver um goleiro com essa agressividade para sair, assim, que tem essa coragem. Porque a gente sabe assim, o goleiro vai ter que ser sniper. Se qualquer erro de cálculo dele, babou. E aí ele faz o movimento certo e a cabeçada do jogador do Atlético é algo assim, é difícil para burro, só que se acerta, ela vai na redinha do lado lá mesmo e cara, quase que indefensável. E o gol do Fluminense, a bola do William Gomes, até que você comentou, Arnaldo, ela sai um pouco do chão, ela fica mais fácil para o Fábio. A bola do Keno, ela vem rasante, ela pega a velocidade. Era defensável? Era. Foi falha? É difícil. Eu acho que que eu gosto muito do Rafael também. Eu não vejo como acontece. Eu acho que é ossos do ofício, sabe? O fato dela vir rasante, assim, rasteira, ela pega uma certa velocidade que meio que surpreende ele. Então, eu não vejo ele numa má fase, tá? Eu vejo que, assim, os resultados não acontecem, a gente precisa identificar o torcedor brasileiro, no modo geral, ele tem mania de perdeu, de quem é a culpa, e aí já sai apontando A, B ou C. Então, eu acho que o Gavel tomou um gol, não poderia ter tomado, é culpa dele. Eu acho que não, eu acredito que o Rafael é um baita goleiro, um goleiro experiente, ele tomou gols, como o Renan disse, eu perco um gol, acontece nada. O Rafael toma um gol, perde o jogo, ele interfere diretamente no resultado. Mas eu não acho que ele está numa má fase, também não acho que ele está pressionado. Eu acho que, como um todo, por causa de 2 derrotas seguidas, 2 derrotas importantes, ele tem uma pressão.
mas como o elenco inteiro. Todos estão sentindo aquele clima, falando, rapaziada, a gente não pode perder no contra o Atlético. Mas isso, em modo geral, eu não. O Jandrei, no caso, eu já acho que estava, putz, será que sou eu? As coisas não dão certo para mim. Eu vejo em momentos diferentes. Mas eu vejo o Rafael com uma qualidade, uma confiança para superar tudo isso e voltar às vitórias como o resto. Então é isso aí, torcedor tricolor. Casares leva aí o grande erro da arbitragem em banho-maria e não toma nenhuma atitude severa para que isso deixe de acontecer com o São Paulo, ou pelo menos diminua. A arbitragem erra demais com o São Paulo e sempre prejudica o time. E o São Paulo volta aí de folga, né? São Paulo que estava precisando dessa folga para descansar aí em meio tantos jogos, tantas competições. São Paulo que enfrenta agora o Atlético Mineiro e precisa da vitória para poder seguir na competição. Então é isso aí. Deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!